E hoje nós vamos falar sobre agir de forma inteligente diante de uma traição. O que uma mulher madura faz diante de uma traição? Obrigada. O que uma mulher madura faz? Antes da gente começar a falar do que uma mulher madura faz, eu quero fazer um enquadramento e falar para vocês quem são essas mulheres maduras, na minha percepção. Mulher madura é aquela que sabe o que quer, que se ama do jeito que é, que realmente reconhece o seu valor, sabe? Mulheres maduras são mulheres poderosas, que enxergam o seu papel no mundo, ou que querem chegar a esse ponto também. As mulheres que querem sempre mais maturidade, mais equilíbrio, mais leveza para a vida. Quanto tempo nós perdemos da nossa vida, da nossa existência, vivendo uma vida que não é nossa, assumindo causas que não são nossas, ou nos subjugando a algumas situações que não fazem sentido. A mulher madura é aquela mulher que ela consegue olhar para a vida com firmeza. E se ela souber fazer isso com inteligência emocional, a vida fica muito mais tranquila, com certeza. Então, hoje eu quero ouvir vocês e nós vamos co-criar aqui nessa live, vamos fazer juntas, trazer esse tema que é polêmico. Eu li muitas coisas para trazer para cá o melhor realmente, né? E também me olhei muito para poder trazer para vocês o melhor. O que fazer num caso de traição? Qual é a primeira coisa que você faz? Primeira coisa que a gente vai pensar aqui é quem nunca, né? Quem nunca foi traído? Quem nunca passou por essa situação? E aí eu tenho duas opções. Ou eu posso agir com maturidade e inteligência emocional, ou eu posso reagir de forma completamente emocional, sem pensar nas consequências, sem pensar em mim mesma e sem pensar no que vai acontecer a partir daí. A Miriam colocou assim, eu penso que primeiro analisa até que ponto contribuiu para que isso acontecesse. Perfeito, Miriam. Esse é um primeiro ponto. Olha aí a maturidade florescendo aqui. O primeiro ponto de maturidade é você saber que em uma dupla são duas pessoas e, portanto, corresponsáveis por tudo o que acontece. Então, a primeira coisa é você assumir a sua parte, com certeza. E a gente vai já chegar lá. A Lucélia colocou assim, hoje, com a maturidade que tenho, agiria muito diferente. Se acontecer novamente, conversaria e seguiria a vida com muita segurança. Exatamente, a gente vai construir aqui um conceito muito interessante. Mas aproveitem agora que as turbinas estão aquecendo aqui, chamem suas amigas, aperta aí nesse aviãozinho e você pode chamar pessoas para cá. Esse é um tema que escraviza muitas pessoas. E você pode ser essa semente também. Então, o que a gente não vai fazer aqui, né? Baseado aí no que a Lucélia acabou de falar. Primeira coisa que a gente precisa entender, não é sobre terminar ou não uma relação. Não é sobre isso que nós vamos falar. Essa decisão, ela sempre vai ser sua. A decisão de se manter em uma relação após um adultério, uma traição, é daquelas pessoas. Ninguém pode se meter. Só você sabe o preço de ficar e só você sabe o preço de sair. Não existe certo ou errado sobre isso. Eu estou falando isso porque muitas pessoas, quando descobrem uma traição, simplesmente jogam a toalha, vão embora e muitas vezes passam o resto da vida aí sofrendo por causa disso. Então, não é isso que a gente vai falar aqui. Eu quero te dar subsídios para tomar uma boa decisão, mas a decisão é sua e a gente sempre vai respeitar isso. Faz sentido para vocês? Se fizer sentido, corações aí, aproveita e chama as amigas. Uma outra coisa que nós não vamos fazer aqui, nós não vamos julgar. Não é um vilão e uma vítima. Não é isso que acontece. Normalmente existe uma corresponsabilidade, sim. E quem sou eu para julgar quem fez ou deixou de fazer alguma coisa? Então, nós não estamos aqui no papel de jogar pedras, nem é essa a nossa postura, mas de compreender esse sistema. Sabe por quê? O que é muito comum. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu queria que vocês me respondessem. Vocês conhecem mulheres que constantemente são traídas?
Sai de uma relação, começa outra, é traída de novo. Acaba essa relação, começa outra, é traída de novo. Acontece isso com as amigas de vocês ou só com as minhas? Porque se você conhece pessoas, ou se você é a pessoa que de relação em relação vive essa realidade da traição o tempo todo, talvez algo precise mudar em você. Então aqui a gente não tá para acusar o outro, mas para perceber o que é que precisa mudar em mim para que eu possa me conectar com as pessoas de uma outra forma, ou com outro tipo de personalidade, ou com outras necessidades. Ó, a Viviane está respondendo aqui que sim. É porque a gente às vezes tem o hábito, né? E às vezes a gente foi criado para colocar a culpa no outro. E é muito simples dizer que o outro foi culpado. O prejuízo é que você vai carregar isso para sempre. Se você não muda, o problema continua em você. Então eu tô aqui para defender vocês, eu tô aqui para apoiar as mulheres que querem viver a vida com mais inteligência emocional. E parte da inteligência emocional é perceber o que pode mudar em você. Por isso nós não vamos aqui julgar ninguém e nem dizer o que está certo e o que está errado. A Miriam falou, infelizmente conheço. E Miriam, conheço dezenas no atendimento de coaching toda hora. Toda hora. E a Carol está dizendo aqui, acredito muito nisso. Então, ok, então vamos olhar para dentro agora, né? E por quê? Por que fazer isso? Porque eu acredito que nós precisamos viver aquilo que tem valor, aquilo que eu valorizo. Eu quero viver aquilo que tem valor para mim. Então, é muito mais sobre reagir com consciência da forma que eu quero e não da forma que eu não quero. Pessoas que são muito impulsivas e escravas emocionais, elas saem reagindo, às vezes para fora, às vezes para dentro, cai numa depressão, se desvaloriza, cala, né? E fica aqui com um sapo na garganta. Tudo isso é reação automática. Então hoje nós vamos falar muito sobre como você pode reagir de forma consciente, escolhendo o que você quer fazer e não simplesmente reagindo, ok? Vamos lá, faz sentido para vocês? Se fizer sentido, corações, vocês já sabem, né? Nossa forma de comunicar. E a qualquer momento, se você tiver alguma pergunta, por favor, coloca aqui. Boa tarde, boa tarde. Por favor, coloca aqui qualquer pergunta que você tenha, que a gente vai poder trazer aí, né, novas percepções. Considerando que eu não estou certa ou errada. Eu só vou mostrar o que eu vejo, o que eu leio, o que eu recebo dentro do consultório, dentro da sala de coaching também. Então, uma primeira coisa que eu queria trazer aqui foi um dos exemplos que mais me marcou. Olha só, eu estava lá, né, fui atender uma pessoa pela primeira vez, e aí ela me disse assim, há 3 anos que meu marido tem outra pessoa. E aí a minha primeira pergunta, mas você continua casada com ele? Sim, continuo. Eu sei que ele tem outra pessoa. Você desconfia ou você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Eu já vi, eu sei onde eles se encontram, eu sei tudo o que acontece. E ele não sabe que eu sei. Gente, quem aqui suportaria essa situação? Como, né, conviver com isso? E aí eu falei, ok, fale mais. E essa moça me trouxe que, além dela saber que o marido traía, além dela saber onde eles se encontravam, saber quem era a outra pessoa, ela às vezes tinha que preparar a roupa dele para ele sair, ela sabia que ele encontraria com a outra pessoa. E chegou um momento que ela foi revelando a história toda, e aí eu parei e falei assim, você quer que eu lhe ajude a ficar ou você quer que eu lhe ajude a sair? Por que eu estou falando isso? Porque não é meu papel dizer para o meu cliente se ela está certa ou errada ou o que ela deve fazer. E nós, até como amigas, deveríamos ter essa consciência, né? Quem vai aguentar a barra de uma separação é ela, não é você. Então, eu tenho por princípio deixar a pessoa realmente livre e trazer consciência para que ela faça aquilo que ela dá conta e não o que ela não dá. E aí, na hora que eu fiz essa pergunta, que foi uma pergunta fundamental para eu poder direcionar, né, as minhas perguntas também e o que nós faríamos juntas, ela me olhou assim com uma cara de surpresa e falou, claro que eu quero ficar. Olha isso. Ela falou, claro que eu quero ficar, eu não quero abrir mão do meu casamento.
Esse é o momento em que você cala a sua própria personalidade e tem profundo amor e respeito pela pessoa que está ali na sua frente. Para ela era óbvio que ela queria ficar. E o que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para o outro. Né? Ela sabendo, estando consciente, ela me falou de vários cuidados que ela tem com ele e da forma como ela o trata e todo o esforço que ela tem feito, né? E tinha feito até então, né? Ao longo dos 3 últimos anos para manter essa relação, para ser a melhor esposa que ela conseguia ser. E ainda assim, ele tinha um envolvimento com uma outra pessoa e ela achava que ele desconfiava que ela sabia, mas ela nunca tinha tido coragem para colocar as cartas na mesa. Então vamos começar aí trazendo, né, um tema que é polêmico, não é? Gente, porque na hora, isso faz uns 6 anos, eu lembro que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, deve ter algo que ela pensa e uma forma de ver a vida que definitivamente não é a minha. E o meu papel é me sentir curiosa sobre isso. Então eu comecei a trazer perguntas para que ela trouxesse mais consciência. O que é importante? Que você viva o que é congruente para você. Essa moça era muito religiosa, ela acreditava que realmente os casamentos têm que acontecer para sempre e ela não estava disposta a abrir mão disso. E ok, e tudo bem. Então seguimos partindo disso, para que eu pudesse ajudá-la a resgatar essa relação e a trazer de volta a conexão que ela e o marido tinham perdido. Por que é difícil às vezes assumir essa posição? E por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque existem muitas crenças e verdades faladas sobre a traição que muitas vezes as pessoas simplesmente levam como uma verdade absoluta, né? Nossa, como eu vou ficar? Eu vou ficar de besta? Eu não sou besta, não. Eu vou ficar nessa relação? E essas pessoas, elas não levam em consideração que às vezes separar não é a melhor opção. Mulheres emocionalmente inteligentes param e reavaliam o que eu quero, onde é que está melhor. Eu costumo dizer que na relação deve haver uma balança. E aí você tem que medir os pesos. Ficar ou sair. O que é que pesa mais para mim agora? O que é que vai me fazer mais feliz? O que é que vai fazer essa outra pessoa feliz também? O que é que eu consigo dar conta de carregar? A vida não é perfeita, nem para mim nem para vocês. A vida não é perfeita. Mas você precisa saber se você está disposta a pagar um preço e qual preço você quer pagar. Porque ficar tem um preço. Não é fácil, não. Depois de uma traição, ficar não é fácil. Sair também tem um preço. E aí você precisa escolher e não simplesmente reagir. Faz sentido para vocês? Falem aí comigo. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu ouço muito é: eu não vou ficar de otária. Eu não vou ficar aí vivendo essa situação enquanto ele me trai. E algumas pessoas reduzem toda a relação só àquele ato. Quando uma traição acontece, muito provavelmente tem vários fatores acontecendo. Não é uma coisa só. E a sua relação não é só isso. Tem muito mais. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Com certeza. É muito mais. E tem muito sobre como você se sente, né? Outras pessoas entram num olhar de vingança. Não, ele me traiu, eu vou trair também. Gente, eu não sei quais são os valores de vocês, eu só posso falar dos meus, né? Mas se hoje eu me obrigasse a trair o meu marido porque eu quero me vingar dele, eu estaria me violando e não a ele. É sobre mim. Eu não traio porque isso é comigo. É sobre mim, não é sobre o outro. Todas as decisões são difíceis. Escolha o seu difícil. Gostei, Juju. Gostei. É isso mesmo. Numa traição, não tem filme fácil. Você precisa saber qual desses preços você quer pagar. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Vou já te chamar, Juju. Vou já te chamar. Então, para com essa loucura, né? De querer se vingar pelo outro. Se você tem permissão interna para trair, acha que isso vai igualar as coisas, vai lhe fazer bem, esteja bem consciente do que você está fazendo. Bem consciente, porque tem consequências. Precisa saber se vale a pena uma atitude como essa, né? Quais são os pesos que você coloca na balança. Uma outra coisa que é muito comum, estou falando do que eu recebo muito na sala de coaching,
São pessoas que ficam recriando a cena, recriando, criando uma tortura, sabe? E às vezes até escolhem ficar, mas tornam o clima dentro daquela relação horrível, um inferno. O que adianta? Se é para ficar, fique. Mas se você tornar esse clima um inferno e ficar o tempo todo tocando no assunto, pisando no outro, julgando, acusando, eu acho que é hora de reavaliar a decisão. Talvez você não dê conta de ficar. Talvez você não dê conta de ficar e ficar bem. É para ficar e ficar bem. Vai levar um tempo, provavelmente, depende muito de como você vai significar isso. De vez em quando você vai escorregar, mas precisa ser uma decisão madura, né? Deixa eu ver aqui, a Miriam colocou o famoso bala trocada não dói, discordo, pode ser tiro no pé, eu concordo. Para mim, se eu me obrigar a fazer isso, eu estou me ferindo, eu estou me violando, eu estou me submetendo a outra violência, não obrigado. É uma decisão pessoal, gente, eu não estou dizendo que é certo fazer nem que é errado. É uma decisão pessoal e tem muito a ver com os seus valores cristãos, seus valores de vida, de família, enfim, com aquilo que faz sentido para você, ok? Vamos lá então, o que a gente não deve fazer? O que não fazer? Eu acho que a primeira coisa do que não fazer, acho que a Miriam até falou aqui no início da live, é não agir por impulso, é parar e pensar o que eu quero. Cuidado, porque a dor da traição, às vezes, ela é tão ferrenha, é tão difícil de lidar, que você entra num estado de ira e quer matar. Quem aqui já Quem já quis matar? Porque eu já. Às vezes você quer matar. Você quer destruir realmente tudo naquele momento. Então, só uma coisa, ó, você para e não age definitivamente naquele momento. Dentro da ira, você nunca vai estar no melhor estado para tomar decisões importantes. Espera acalmar esse furacão dentro de você para tomar uma decisão. Agir por impulso num momento desse é tolice. Você pode, de repente, estar indo exatamente para onde você não quer. E aí você vai ter que colher esses frutos depois. Faz sentido? Se fizer sentido, corações aí, para a gente saber que faz sentido. Ah, parece que sim, né? Se tiverem também alguma colocação, por favor, me ajudem aí, hein, mulherada? Coloquem aí. Aproveitem que tem vários homens aqui na live vendo isso. Vai ser ótimo, porque a gente contribui com eles também. E os homens também poderiam falar aqui, né? O que gera isso, o que faz trair. Então, primeira coisa, não agir por impulso. Segundo ponto muito importante, não esqueçam disso que eu vou falar agora. Não faça o que os outros querem. Não pense a partir do olhar do outro. Ah, porque se a minha irmã souber, meu pai, meu amigo, meus filhos, o que eles vão dizer de mim? A minha melhor amiga, que é toda super poderosa, ela não pode saber que eu fiquei. Haja por você. O preço é seu. O preço é seu. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com as minhas amigas e eu digo assim, só eu sei o meu sábado à noite. Só eu conheço o meu sábado à noite. E o que eu quero dizer com essa metáfora é que só eu sei o quanto para mim é bom ficar ou sair de uma relação, seja por que for, por qualquer razão. Só eu sei o que é não ter ninguém, porque eu também já passei por esse deserto. Só eu sei o que é ter uma relação que não faz sentido, porque eu também já passei por esse deserto. E só você sabe. Então, não haja em função do que outras pessoas pensam. Essa é uma decisão muito pessoal, sua. Cuidado para quem você vai desabafar. Cuidado com quem você vai conversar sobre isso. Quem você vai querer ouvir. Porque, às vezes, essas pessoas elas têm uma visão muito fixa dessa situação e podem induzir você a fazer algo que não faz sentido para você. Fez sentido o que eu falei agora? Corações, aproveitem e chamem as amigas, continuem chamando. A gente não desiste das amigas, né? Então, essa é uma segunda coisa, né? Primeiro, você não vai agir por impulso. Depois, você não vai fazer o que outras pessoas querem. Você vai pensar primeiro em você. Uma terceira percepção que eu vejo muito é que algumas mulheres, elas chegam e falam assim, eu fui trocada. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai ser trocada. Isso não é mercadoria que você troca. Cada pessoa tem um universo dentro de si.
E não é assim, eu peguei esse quilo de arroz aqui, eu não quero esse arroz, eu vou trocar por outro arroz. Não é assim. Você nunca vai ser uma moeda de troca. É muito mais sobre o seu parceiro, sobre a pessoa que está com você, do que sobre essa terceira pessoa que está entrando na vida de vocês. É muito mais sobre vocês dois. Uma outra mulher, uma outra pessoa não vai substituir simplesmente. Essa substituição ela não existe. A gente precisa enxergar com mais maturidade e se dar valor, né? E aí tem uma coisa muito importante, cuidado para não sair contando para todo mundo. Eu já acompanhei casos de traição que a pessoa ficou com tanta raiva que isso virou o único assunto. Já viram isso acontecer? Coloquem aí para mim se já. Põe aí sim, eu já. Vocês já viram acontecer isso? Da pessoa ser traída e parece que ela não sabe mais falar de outra coisa. Ela só sabe falar daquilo. E ela sai contando para todo mundo. Sabe o que acontece? Você está criando correntes. Porque aí você perde a liberdade de agir. E se você decidir ficar, você vai ter que dar satisfação para todo mundo também? E se você decidir que ainda ainda vale a pena, aí você vai ter que explicar para todo mundo. Então, cuidado, não fale. Aconteceu a traição, tá doendo, você tá sangrando por dentro. Segura aí. Ou escolhe uma pessoa em quem você confie, alguém de preferência que olhe o todo, que consiga olhar o seu sistema e não uma coisa só. Na programação neurolinguística, nós falamos que o mapa não é território. A forma como eu vejo o mundo é o meu mapa. E isso não quer dizer que eu estou vendo a realidade. Eu estou vendo o que eu consigo captar da realidade. E a forma como o outro vê o mundo também não é o todo. É só o que ele consegue captar da realidade. Entende? E aí quando você valida muito a opinião de alguém e não mede as consequências, você pode estar cavando um buraco maior para você. A Miriam colocou aqui. Cada um no seu canto sabe seu tanto. Exatamente. Somente quem vivencia a situação compreende o porquê da decisão. E só quem está lá é que sabe o valor que aquela relação tem, né? Gente, só eu sei como eu durmo e como eu acordo. Só eu sei as confidências que eu tenho, o apoio, o suporte que eu tenho, ou às vezes o que eu deixo de ter. O quanto é bom pagar esse preço de viver uma relação, o quanto não é. Só você sabe. Muito bem, cada um no seu canto sabe seu tanto. Eu gostei dessa, viu? O que fazer? Primeira coisa é você olhar a situação de fora, sem os impulsos emocionais. É você buscar equilíbrio para conseguir perceber o todo. Como, Eliane? Como fazer isso? A gente tem um exercício, que é um exercício da PNL, que chama Posições Perceptuais. Ele é maravilhoso para isso. Posso até fazer aqui ao vivo também. O Posições Perceptuais, ele dá uma noção muito clara do que você vê e do que o outro vê e de como isso vai influenciar no sistema e pode fazer toda a diferença. Você precisa entrar num ponto de neutralidade que te dê um pouco de sobriedade, sabe? Para olhar para a situação de uma forma mais equilibrada. Para você não correr o risco de ir para onde você não quer. Muitas vezes a traição acontece e aquela relação ainda vale. Muitas vezes não vale, já não valia antes. Já não valia antes da traição. Muitas vezes a traição é uma consequência do que está acontecendo. E é por isso que não dá para dizer quem está certo e quem está errado. E existem diversas dinâmicas diferentes. Amanhã nós vamos falar mais ainda sobre as dinâmicas do adultério, porque eu não tenho tempo para falar tudo, eu tenho muito assunto sobre isso. Daqui a pouco eu vou contar para vocês sobre as próximas lives que a gente vai ter aí durante a semana inteira, hein? Então prepara quem quer aprender a lidar melhor com essa situação, chama logo todas as amigas, porque a gente vai cavar esse buraco aí. Amanhã a live é 13h10 também. Então a primeira coisa, olhar a situação de fora. Depois você precisa tomar uma decisão. E aí? Você quer continuar ou não? Porque se você quer continuar, você vai tomar uma série de atitudes. Se você não quer continuar, você tem outras atitudes para tomar. E são completamente diferentes. No meu conceito, eu já passei por um divórcio, né? E eu penso assim hoje, se eu escolho não ficar, eu não tenho mais por que brigar. Eu não vou abalar a minha paz por uma relação que eu não quero. Então é melhor nem brigar, é melhor só terminar.
Eu não vou ficar acusando, me desgastando, alimentando raiva em mim por uma relação que não vale mais. Agora, se eu quero ficar, aí eu vou argumentar. Aí eu talvez faça outras coisas. Mas se você vai sair dessa relação, não tem nem por que ficar discutindo, né? Jogando sua raiva. Você sabe o que é o contrário do amor? Vou deixar essa pergunta pendurada aqui, depois que eu vou responder. O que é o contrário do amor? Respondam aí pra mim, todo mundo. O que é o contrário do amor? Responda essa pergunta aí, depois a gente vai falar sobre isso. Uma coisa é certa, se você está com muita energia dentro dessa relação, é bom você parar e pensar se você quer terminar ou não. Se isso mexe muito, muito, muito com você, para e pensa se você quer continuar ou não. E não é só sobre a traição, pensa nas outras coisas também, né? Para poder tomar a decisão no nível de parceria, de cumplicidade, de amizade, de companhia, de alegria que existe entre vocês. Tem muita coisa para pensar. Enquanto isso, respondam aí para mim, o que é o contrário do amor? Se a decisão for romper, porque pode ser, né? Se a decisão for romper, uma coisa que a gente precisa estar consciente é de fazer isso com dignidade. Sabe? Mantenha a sua integridade. Você não precisa fazer um escândalo, você não precisa botar isso no jornal, você não precisa prejudicar a outra pessoa. A traição aconteceu, doeu, somado a outras coisas, você decidiu que não faz mais sentido essa relação. Se não faz mais sentido essa relação, você vai terminar. Se você vai terminar, se mantenha íntegra, se mantenha madura, sábia. A mulher sábia, ela vai agir em prol daquilo que ela quer, mas ela não vai se perder dela. Sabe, eu continuo sendo eu, mesmo quando as coisas me doem. Eu continuo sendo eu. E eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Ainda que doa em mim, eu vou continuar sendo fiel àquilo que eu tenho como valor meu. Eu falo que você mostra a sua nobreza nessa hora. Essa é a hora de ser nobre. Romper, às vezes, é a melhor opção. Sim, romper, às vezes, é a melhor opção. Especialmente, Lu, se aquela relação inteira já não faz sentido. Aí, ok, foi só a gota d'água, né? Mas vocês devem conhecer pessoas que viviam relações maravilhosas e alguém traiu. E aí, quando essa pessoa traiu, ela jogou tudo fora junto, até o que era bom. Então, cuidado. Tem que olhar. Às vezes é a melhor opção, com certeza, mas às vezes é uma péssima opção também. Especialmente para quem tomou a decisão, que assume, né, e carrega o peso dessa responsabilidade. E se você for manter? Porque se for romper, rompeu, ok. E se você for manter a relação? Eu penso que a melhor opção é sentar e rever os acordos. O que está valendo agora? O que o outro talvez tenha que segurar junto com você para fazer valer a pena? Qual é o preço disso? Porque, gente, falando aqui para adultas, tá? Mulheres adultas, vamos lá. Dói, né? Nossa, dói. E às vezes aquela memória vai ficar voltando. E o outro tem que ter paciência até que você se recupere. Até que você esteja em pé de novo. Claro, ninguém também é um robô, né? Por mais controle emocional, inteligência emocional, nós somos humanas. E dói valendo. E sua imaginação, quanto mais fértil a imaginação, pior, porque a imaginação leva você a cenas terríveis. E o outro está disposto a pagar o preço junto com você? Faz sentido o que eu estou falando? Então tem que refazer os acordos, né? Do que você não vai abrir mão. Do que você não vai abrir mão. Se você decidir passar por cima, perdoar e manter uma relação, apesar de uma traição. Põe aí pra mim. Do que você não vai abrir mão? Quais são as garantias que você precisa para confiar novamente? Qual é o preço que a outra pessoa vai ter que pagar para que você possa se sentir segura novamente? Ou você não precisa disso? Mas para e pensa, coloca isso para você também. Para e pensa, o que é que essa outra pessoa pode fazer para que eu consiga me manter bem aqui? Fala mais sobre os acordos, para que servem? Vamos lá, Adele. Né? Digamos, eu acompanho uma pessoa, uma mulher, e ela passou por isso de uma forma muito severa. Assim, ela descobriu
descobriu sem querer, mas descobriu que o marido estava saindo com garotas de programa. Várias. E foi muito duro para ela. Assim, foi muito duro. Os dois são cristãos, os dois são pessoas, assim, de uma relação estável, mais de 20 anos de casamento, e ela pegou isso. Tem várias coisas aí no jogo, eu não vou botar tudo aqui. Então eu vou falar para vocês de alguns acordos que eles fizeram, e eles se mantêm casados. Um acordo foi de que ele não teria mais senha no celular. Não, ela sabe a senha dele. E um outro acordo muito interessante foi que ela pode pegar o celular dele a hora que ela quiser, e ele não pode falar não. Foi o preço. Ela falou para que eu me sinta segura. Se você quer me ver segura, você não pode esconder mais nada. Ou não dá, porque se for com insegurança eu não fico. Um outro acordo que eles fizeram foi um acordo de quando algo não estiver bom, a gente vai sentar e conversar logo. Porque nas brigas e discussões pós-traição, ele trouxe um monte de lixo para fora. De coisas que ele não estava feliz, que ele não estava satisfeito, de posturas dela que ele não concordava e que o deixavam numa situação completamente desconfortável por diversas razões. E aí eles fizeram esse acordo de que cada vez que aparecer um mosquito aqui no meio, nós vamos sentar e vamos falar sobre isso. Cada lixo que aparecer a gente vai trazer logo. Tanto ela quanto ele, porque ela também estava insatisfeita com várias coisas. E eles tiveram a oportunidade de trazer clareza para isso. Né? Um outro acordo foi de reconhecimento, a supervalidação. Olha que coisa linda. Então, eles entraram nesse acordo de que um ia olhar sempre, fazer um esforço consciente para olhar sempre o lado positivo do outro. É bonitinho porque ela dizia assim para ele: eu sou do seu time, nós estamos no mesmo time, então não me olha mais como uma adversária. Quando uma traição acontece nesse nível, gente, de frequência, é inevitável, tem muita mentira no jogo. Não tem como não mentir. Então, ele acabou sendo muitas vezes mais ríspido com ela para poder gerar, às vezes, uma briga, para ele poder sair, esse tipo de coisa. Então, eles fizeram esse acordo de estar juntos no mesmo time. Eu tô com você e você tá comigo. Não foi logo, né? Brigaram muito, se atacaram, acusaram muito, mas chegou um momento que eles tiveram que tomar a decisão, é ou não é. E quando eles decidiram ficar, eles já fizeram os acordos. Então esses são alguns acordos. Aí tem gente que faz acordo sobre horário, sobre programação, você não vai mais fazer tal coisa, se for saudável para esse casal. Quando a pessoa, a amante, é alguém conhecida, aí é pepino, né? Mas eu já vi vários desses, viu? Então você vai romper com essa pessoa. Eu não quero mais que ela frequente a nossa casa, eu não quero mais ver, eu não quero mais que você fale com ela. E o outro vê se ele consegue ceder ou não. São acordos. Não estou falando que é certo ou que é errado, nem que eu apoio ou desapoio. Tem que ser o que funciona. O que funciona para esse casal. A questão desse casal, especificamente de vários outros que eu acompanho, é que eles perceberam que valia a pena. Eles queriam lutar por essa relação. Então, se você quer lutar por essa relação, você tem que estar disposto também a ceder em alguma coisa, né? Faz sentido, Adélio, o que eu falei? Me diz aí. Que outros acordos vocês fariam, hein? Que outros acordos? A Miriam colocou: de atitudes que demonstrem que ambas as partes estão imbuídas na recuperação do amor e do respeito. Exatamente, em realimentar, né? Eu comparo com uma plantinha, sabe? É como se um ramo murchasse. E aí você tem que readubar essa terra, né? Respeito e confiança, com certeza. A Adélia bateu palmas aqui, então eu imagino que fez sentido para ela. E que outros acordos vocês fariam? Né? Tem que pensar. O que é que eu não negocio mais? Eu tenho outro casal que eu acompanho e que eu acompanho ele por outras questões, mas a traição apareceu aí no meio. E que um dos acordos que eles fizeram era que ela estava livre. E ele fala: eu não sei, eu acho que ela nem tem perfil de quem trai, mas ela quis essa liberdade. Se ela quiser fazer, eu não posso reclamar disso, porque, enfim, eu pisei na bola várias vezes e eu nem me sinto no direito de reclamar. Mas ele acredita que ela não tem esse perfil, e pelo que ele fala, ela não tem de fato, mas ela quer só essa sensação de eu posso.
Cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa é um universo. E não dá pra gente dizer o que é certo ou errado pro outro. Não dá. Né? A Miriam colocou, ambos têm que estar abertos ao diálogo honesto. Pois é. Não ter receio ou vergonha de admitir os erros e de comum acordo demonstrar a atitude e o desejo de continuar juntos. E não ficar voltando ao assunto. Concordo. Concordo. É se eles realmente querem. Eu acho que essa talvez seja uma primeira pergunta, né? Para quem foi traída fazer, sabe? Digamos, se você, seu parceiro lhe traiu, é você virar e dizer, e agora? Eu quero saber de você. Você ainda quer continuar ou não? Porque às vezes essa pessoa que está traindo não quer. Gente, se não quer, não quer. Não quer, não tem o que fazer. Se um dos dois não quer continuar e não quer pagar o preço junto, paciência. É um ciclo que se fecha, não tem o que fazer. Não dá para um amar por dois, não existe isso, né? E uma outra coisa que eu diria que é muito importante é o que você aprende. Talvez essa seja a mais importante de todas. O que você aprende. Olha, a Lu colocou muitas propostas e acordos. Precisa pensar. Cada situação é uma situação. Eu traria aqui 50 acordos, eu já vi muita coisa. 50 acordos diferentes. Né? Enfim, coisas até divertidas, mas tem muita coisa que as pessoas trazem como acordos. Se você não aprende com isso, vamos lá, para a quinta coisa, tá? De novo. A mais importante, anota isso aí. O que você aprende? Se você não aprende, o risco é você continuar fazendo a mesma coisa acontecer. É você continuar se colocando nessa posição de vítima, nessa posição de quem está esperando que o outro mude. E aí você vai dar voltas, voltas, voltas e vai acontecer a mesma coisa com você. Então, mergulhe em você. Depois, saia da vítima. Para com isso. De ficar acusando o outro como se ele fosse um vilão. Ninguém mantém uma relação com um vilão. Saia do papel de vítima. Assuma a sua parte. Mude em você o que você acredita que você pode mudar. Quantas traições, olha, o que eu vou falar agora pode até doer, mas eu preciso falar. Quantas traições acontecem porque as mulheres se negam à relação sexual? Eu diria que o maior índice é esse. Tem mulheres que são super ativas sexualmente e mesmo assim eles traem. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Mas do que eu vejo na minha experiência aí, 10 anos atendendo pessoas, muitas traições acontecem quando a esposa, a mulher, não tem mais desejo sexual. E aí você precisa assumir a sua parte, cuidar de você, porque a sexualidade é parte da relação, gente. É parte da relação, senão são amigos. E se iludir e achar que o outro vai ficar sem ativar essa energia da sexualidade nele, porque você não quer, é um risco, viu? Às vezes a mulher teve um filho. Eu tô falando que isso aconteceu comigo também. E deu no que deu, né? Meu filho nasceu e eu me recusei, eu não conseguia, meu corpo não queria mais. E aí, enfim, né? Andamos por vários caminhos, mas acabamos numa separação. Porque eu não conseguia, eu não queria e eu também não fazia nada para querer. E aí, se você não faz a sua parte, o que vai acontecer, né? Só pra gente entender que isso é real. Eu tô falando aqui de carteirinha porque eu também passei por esse deserto. E esse é um deserto muito comum. Mulheres que engravidam achando que os filhos vão segurar a relação podem estar entrando numa cilada. Às vezes ter um filho te ocupa tanto, toma tanto teu sono, te deixa tão cansada, com um foco tão desviado que você não dá mais atenção para a relação. Acontece ou não acontece? Coloquem aí, sim, se acontece isso aí no planeta de vocês, porque no meu planeta isso aparece toda hora. Uma outra coisa é se ame, né? Se valorize, cuide de você, cuide da sua beleza, cuide do seu lado feminino, cuide da mulher que você é, sabe? Saia para gargalhar, valorize quem você é, traga humor, leveza, a dança para dentro da sua relação, com suavidade, com sabedoria, né? Peça sabedoria a Deus para ser uma mulher sábia mesmo. As mulheres sábias, elas escolhem os melhores caminhos. E buscar equilíbrio emocional, sem dúvida nenhuma. Sem equilíbrio emocional, você vai simplesmente reagir. E às vezes a sua forma de reagir não é a forma que vai ajudar a sua relação a melhorar. Faz sentido o que eu estou falando?
eu quero falar para vocês sobre o que mais nós teremos nessa semana. Vai ser uma semana riquíssima, porque nós vamos trazer vários temas sobre esse assunto que é a traição. Olha só, amanhã, deixa eu procurar aqui a minha lista, porque eu tenho uma lista de lives. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre como superar uma traição sem se violar. Como você pode superar isso sem se violar? Amanhã às 13h10. Na quarta, vai ser 7h10 da manhã. Olha o tema aí. Amante. Quem é essa mulher? Vamos falar do papel da amante dentro de uma relação. Na quinta, eu vou trazer uma pessoa que é especialista no comportamento masculino. É a Simone Araújo. Uma pessoa linda. E a Simone vai vir junto comigo falar por que os homens traem. As mulheres também traem? Claro que sim. Mas nós vamos falar nesse dia por que os homens traem. E, é claro, vamos falar do papel da mulher dentro disso também. E na sexta-feira nós vamos abrir uma live só de perguntas e respostas. Então, vocês já podem ir colecionando as perguntas aí. Sempre às 13h10, com exceção da quarta, que vai ser às 7h10 da manhã. Então, já sabem, hein? Fica o convite, chamem as amigas, todo mundo. Aproveita e segue aí o perfil, né? Segue aí Eliane Santos EP, para que a gente possa falar junto sobre isso e sobre todas essas coisas que estão envolvendo as relações. Eu espero que esse tema tenha trazido aí muita clareza para vocês, que cada vez mais nós possamos nos conectar através da inteligência emocional, através desse olhar mais amplo para a vida. Mulheres maduras são mulheres que escolhem os seus caminhos, que escolhem. Você não está à mercê do que está acontecendo. Você não vai ficar à mercê do que está por vir sem escolher. Você pode escolher o que você quer fazer e para isso você necessita de inteligência emocional. Sem inteligência emocional, você está só automaticamente conectado. Faz sentido? Se fez sentido para vocês, essa live vai estar aí. O que é que o que é o grupo Mulheres Maduras? Perfeito, Adele, que bom que você trouxe. Olha só, começou hoje, a Adele tá antenada, ó, gente. Começou hoje. Outra pessoa perguntando. Eu vi um grupo no WhatsApp no seu perfil. Olha, eu coloquei agorinha esse grupo lá. Que lindo saber que vocês já estão vendo. O grupo Mulheres Maduras vai ser um grupo onde eu vou falar sobre a maturidade feminina com inteligência emocional. Vou compartilhar vários conteúdos lá dentro e vou trazer muito do que a programação neurolinguística traz, a neurosemântica, o que há de mais atual para contribuir com a vida de mulheres que querem agir na vida com inteligência emocional. Hoje e durante a semana nós vamos falar de relacionamento e de traição. Mas não é só isso. Mulheres maduras tomam decisões sobre sua vida profissional, seguram as suas missões no colo e vivem as suas missões de vida, seu propósito. Mulheres maduras são muito mais... Qual o número, irmã? É isso que você está perguntando? Vou já explicar como entrar. Mulheres maduras são mulheres que tomam a frente da sua própria vida, com muita inteligência emocional, com integridade, com clareza, com suavidade, com amor, né? Existe um papel no mundo que é nosso. Eu quero ajudar você a viver o seu papel no mundo. Como fazer para entrar no grupo Mulheres Maduras? Você vai lá no meu Instagram, aqui no Instagram, elianesantos.ep, assim que a gente acabar aqui, você vai lá, segue o perfil e olha lá na bio que tem um lugar para você clicar. Entre no grupo. Quando você clicar no Entre no grupo, deixa eu ver se é assim mesmo que está escrito. Está escrito, tem um link lá e está escrito Entre no grupo. Ele já vai levar você direto para o grupo do WhatsApp. É só você aceitar. E a partir de amanhã nós já teremos conteúdos lá. Vai ser um grupo que a gente vai se aproximar muito, vai trazer esses temas, falar das nossas feridas, né? Porque às vezes tem tantas feridas guardadas. E aqui no Instagram eu vou trazer muita coisa. Mas ninguém vai se expor nesse ponto aqui de forma pública. E lá não. Lá a gente vai realmente fazer um grupo secreto de mulheres onde nós vamos poder falar dos nossos assuntos com muito mais clareza. Então é só você clicar lá no Bit.ly, tem bit.ly/entre no grupo. Você clica lá e você já vai estar no grupo. E eu vou colocar nesse grupo, você vai ver, você vai parar numa página que vai estar escrito Grupo Secreto Despertando Mulheres Maduras. É aí que você vai clicar de novo. E quando
a gente estiver dentro desse grupo, eu vou colocar lá um texto convite para vocês mandarem para outras mulheres. Porque vocês conhecem as amigas de vocês, eu conheço as minhas, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai poder se ajudar. E, ó, nesse grupo, ninguém larga a mão de ninguém. Nós vamos caminhar juntas, ok? Pode chamar outras amigas, Ariane, deve. Por favor, né? É a nossa missão juntas. Porque eu tenho certeza que quem chama amigas para um grupo desse está abraçando essa missão também. E é a nossa oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Quantas mulheres nós podemos ajudar? E eu tenho certeza que eu não serei a única que trarei coisas importantes para esse grupo. Eu tenho certeza que muitas pessoas podem contribuir, muitas parcerias podem acontecer, muitas trocas podem acontecer dentro de um grupo como esse, ok? Não é para quem está só aqui na live, de jeito nenhum. De qualquer forma, você também pode chamar suas amigas para as próximas lives. Eu vou postar hoje um calendário de lives para ficar mais fácil. Eu vou colocar lá no Instagram. Assim vocês podem mandar esse post para as amigas, elas podem se programar e vir para as outras lives dessa semana. Então tá aberta essa semana, vamos escrachar esse tema aí, um tema tão falado nas músicas sertanejas, um tema tão falado o tempo todo, né? Que às vezes vem de uma forma tão torta e nos faz ficar aprisionadas e ao invés de nos libertar. Que a gente possa olhar para esse tema da traição, que é um tema que já causou muitas feridas, mas sair desse deserto de uma forma muito melhor do que entramos. Ok? Um beijo grande no coração, se é para a vida melhorar, que seja logo.